A defensora pública de Mato Grosso, Tânia Regina de Matos, é a nossa entrevistada de hoje aqui no Repórter MD. Em pauta, violência contra a mulher, lei do feminicídio e as indenizações por danos morais em caso de traição. Tânia, o mapa da violência aponta que 7 mulheres são mortas por dia no Brasil. Esse número reflete a realidade ou ele está mascarando a realidade? Eu acho que está mascarando a realidade, Ana. Nós temos mais mulheres sendo assassinadas? Eu acho que sim. Porque a gente abre o jornal e todo dia vê, né, uma notícia. Às vezes não aqui na capital, mas ontem mesmo teve em Sinop, um crime de mulher que foi assassinada. Então eu acho que não está refletindo realmente a realidade. Nós temos o crime feminicídio, que é o homicídio contra a mulher. Me explica um pouquinho o que ele diferencia do homicídio, por que feminicídio, e esse termo veio chamar a atenção para esse problema. Então, essa nomenclatura de feminicídio, ela veio com a intenção de quantificar quantas mulheres estavam morrendo. Porque antigamente se divulgava os dados de homicídios, mas não diziam, morreram tantas mulheres, morreram tantos homens. Hoje, com essa nova nomenclatura, né, a gente vai ter um controle maior sobre o número de mulheres que vêm sendo assassinadas. E quando elas são assassinadas por ser mulher? Exatamente, quando ela é morta pelo motivo de ser do gênero feminino. Como aconteceu no início do ano, um crime que ganhou proporção nacional de um homem que entrou numa festa e assassinou sua esposa e as parentes, mulheres, e dizia: vocês todas vão morrer, suas facas. Sim. E isso foi noticiado. Ou seja, ele fez aquilo e matou as mulheres ali presentes na festa. Você foi muito feliz no exemplo que você citou. É exatamente isso. O feminicídio é a morte de mulher pelo fato dela ser mulher. A gente tem a Lei Maria da Penha no país, a gente tem o feminicídio. Mesmo assim, o Brasil continua entre as 5 nações que mais matam mulheres no mundo. Mesmo o Brasil tendo espaço para a mulher na política, no setor empresarial, educacional. É uma contradição isso. A gente está entre as 5 nações que mais matam mulheres e ao mesmo tempo que se oferece espaço para a mulher. É uma contradição. Nós já temos uma década de Lei Maria da Penha. Eu acho que esses números deviam ter sido reduzidos. O que eu acho que está faltando são políticas estruturantes realmente, né? São os governantes olharem com um pouco mais de cuidado para essa questão de gênero, né? E tentar educar a nação no sentido de respeitar e valorizar a mulher. Agora que o assunto gênero está em discussão, é o momento de todos se posicionarem, porque se você não pode discutir o gênero, ao mesmo tempo tem essa questão cultural da agressão, porque muitas vezes é preciso desconstruir o machismo. Exatamente. E existem políticas dessa natureza, tratar o homem, trabalhar o homem. Você é defensora da vara de violência doméstica. Existe um trabalho em Várzea Grande nesse sentido de trabalhar o homem que é agressivo, que é o agressor? Então, em Várzea Grande houve um projeto do Dr. Cláudio Mateus, que foi promotor de justiça na vara da violência doméstica, trabalhou junto comigo. Ele começou um projeto bacana nesse sentido de tratar o homem, de tratar o agressor quando houve um albergue, que era o local onde o condenado ia dormir e de manhã cedo ele saía. Mas aí veio a questão da tornozeleira, acabou-se, isso se perdeu, infelizmente, mas havia esse projeto em Várzea Grande. Em Cuiabá, me parece que a Promotoria de Justiça tem alguma coisa semelhante ou tinha alguma coisa semelhante nos presídios aqui da capital. E Tânia, você atuando na vara de violência doméstica, escreveu um livro sobre mulheres no presídio. As mulheres, quando elas praticam o crime, muitas vezes elas estão influenciadas pelos parceiros. Exatamente. Ou ali na droga, tô escondendo droga pro meu marido, tô levando droga. Tem muito ainda o crime relacionado à mulher, relacionada ao parceiro, por isso praticou. Existe essa causa, esse nexo. Foi o que me chamou a atenção, por isso escrevi o livro, né? Casos de violência intrafamiliar, né? Famílias desestruturadas, elas vêm dessas famílias desestruturadas, casam-se muito cedo,
né? Arrumam companheiros muito cedo, filhos, uma prole muito numerosa, e acabam sendo influenciadas pelos seus companheiros a traficarem ou fazer parte de bandos de assaltos, por exemplo. Eu tive alguns casos, quando eu atuava no presídio feminino, de mulheres que faziam parte de quadrilhas, que paravam caminhões para poder assaltar os motoristas. E esse vínculo afetivo que a mulher estabelece com o homem, muitas vezes é o crucial para ela não denunciar, ela se sente tão ligada a esse homem, ela pensa que não pode viver sem esse homem, além de... muitas vezes ela é independente, ela trabalha, ela tem como se sustentar financeiramente, tem patrimônio, mas existe aquele vínculo afetivo, você ainda percebe isso ocorrer? Eu percebo, a dependência emocional, a dependência afetiva, né? E existe até alguns independente se a mulher grupos... tem informação ou não, classe social. Independente. Existem até grupos, né, que tratam, grupos de ajuda mútua, que tratam esse tipo, é uma doença, né, se chama codependência, né, onde a pessoa põe o outro como se fosse o Deus dela, né, é aquela pessoa que para ela é tudo, né, assim como o álcool para o alcoólatra é tudo, para a mulher o homem é tudo. Então ela precisa fazer um tratamento. Ela aprende isso, ela desenvolve isso quando ela é criança, reproduzindo o comportamento, muitas vezes, de uma mulher que tem ascensão sobre ela, mãe, avó, enfim. E a gente viu recentemente casos de mulheres que até apresentaram uma gravidez que não existia, e lendo os depoimentos, elas diziam que para segurar o casamento. Isso. Então criaram toda uma história, foram até para a delegacia, registraram uma boletim de ocorrência que aquela criança tinha sido raptada, sequestrada, desaparecida, e dizia ali depois, confessando, que para segurar o marido, quando a mulher ela denuncia a agressão, muitas vezes ela volta atrás. Tem muitos casos de mulheres que voltam atrás dizendo: eu fiz aquela denúncia, mas eu queria que ele mudasse, eu quero continuar com o meu casamento. Sim, existem muitas que exatamente chegam na frente do juiz e falam: doutor, eu não quero que ele seja preso, eu não quero prejudicá-lo, eu não quero que ele seja processado. Eu quero que ele faça um tratamento para largar as drogas, né? Porque o que faz isso com ele são as drogas, o que faz isso com ele é o álcool. Ela mesma já... Exatamente, ela justifica porque ele a agrediu. Isso é muito comum na vara da violência doméstica, a gente ouve muito isso. Tânia, em todo esse tempo que você trabalha como defensora pública na violência doméstica, muito próxima à causa das mulheres, qual o caso que para você assim, foi mais marcante, que te realmente preocupou a ponto de pensar para onde vai a humanidade? Ana, tiveram muitos casos, eu vou relatar dois. Um foi no começo da minha carreira, quando o marido pagou para a sua esposa um silicone, e aí depois que ela fez a cirurgia, que ela já estava em recuperação, ela simplesmente virou para ele e falou: olha, eu não quero mais, o nosso casamento acabou. Aí ele pegou a tesoura e foi tentar tirar o silicone dela. Isso foi bem no comecinho da Lei Maria da Penha, isso me marcou bastante. E agora, mais recentemente, semana passada, uma mulher sentou na frente do juiz e admitiu que o marido tinha, durante a relação sexual, pego um cigarro aceso e introduzido no seu órgão genital. Isso também me chocou bastante. E diante desse tipo de violência, no caso dessa mais recente, existe ali a possibilidade de ela perdoar, ela querer continuar? Então, depende muito de toda a história, é muito individual. É muito como individual. Cada pessoa reage ao tipo de agressão. Cada uma reage de uma forma em relação à agressão que sofreu. Essa moça perdoou e continua casada com esse marido. Ela justificou ao juiz que ele parou de beber e que ele tinha se transformado num outro homem e que ela ia manter o casamento dela porque ela estava feliz. E o Estado intervém em qual momento, quando ele identifica que não tem como, que vai acabar em morte? Existe essa intervenção? Não tem como intervir, isso tem que partir dela, né? Tem até uma fábula interessante que um sábio fala para o seu seguidor.
eu vou te ensinar você a deixar de sentir dor. Aí ele começa a bater todo dia nele. Aí chega um momento que o seguidor fala, chega mestre, eu não quero mais apanhar. Assim, agora você aprendeu a lição. Então é muito íntimo, individual. Eu, pesquisando no seu blog, achei um artigo que me chamou muita atenção pela procura, pelo acesso. Tanto que você disse lá que comentários não são mais possíveis, porque esgotou o espaço para esse tipo de comentário, que é em relação ao adultério. Deixou de ser crime, porém, as pessoas traídas estão buscando indenizações por danos morais e há toda uma jurisprudência nesse sentido de punir os responsáveis pelo adultério, impondo-lhes ali a obrigação de indenizar por danos morais. É algo que está se percebendo um aumento? A pessoa que se sente traída, diante do que lhe causou a traição, está buscando a indenização por danos morais? Porque muitas vezes era um tabu, ai que vergonha, fui traída. Não, eu fui traída, então ele vai pagar. Então, o adultério deixou de ser crime, né? Descriminalizou-se. Eu achei positivo isso. Mas a dor que a pessoa sente em razão do adultério, ela não acabou. Ela não foi embora porque a lei foi revogada. Ela sente dor e ela quer alguma compensação por essa dor que ela está sentindo. Então ela busca justiça, prova que houve a traição, prova que ela sofreu um dano em decorrência dessa traição. Tem que ter um nexo de causalidade, né? Tem que ficar provado isso. No aspecto civil. No aspecto civil, né? Criminalmente já não existe mais essa responsabilidade porque deixou de ser crime. E aí, se houver uma sentença condenatória, precisa executar essa sentença. Então, a pessoa que cometeu a traição, ela tem que ser solvente. O que quer dizer isso? Ela tem que ter patrimônio, ela tem que ter bens para serem executados, penhorados. Se não tiver, vai ser uma vitória de pirro, né? A pessoa não vai conseguir realmente ter acesso à indenização. E até mesmo a amante, ou né, o amante, quando ele persegue e provoca, né, danos morais em quem foi traído, pode ser processado. Sim, pode ser processado. Existe uma jurisprudência apontando causas nesse sentido. Com certeza. Indenizações, valores consideráveis. Com certeza. Aquela amante ou aquele amante que fica perseguindo a pessoa, que não quer separar da mulher e que está vivendo com o seu esposo, com a sua esposa, tem um casamento razoável, um casamento feliz, enfim... aquele amante, aquela amante pode ser processado pelo parceiro que está casado. Tânia, e quando acontece o inverso? Por exemplo, o marido não quer mais a esposa, o casamento para ele acabou e ele quer reconstruir sua vida, encontra uma nova parceira e aí a mulher enxerga na parceira como amante. Quando esta mulher passa a perseguir o parceiro com esse novo relacionamento? Então, essa mulher, ela está cometendo crime, né? Na verdade, contravenção penal seria a palavra mais correta, né? Porque você não pode perturbar o sossego alheio. Você não pode obrigar a pessoa a ser casada com você. Exatamente. Homem ou mulher. Não, e você não tem o direito de ficar infernizando a vida de ninguém. Então, essa pessoa que se sente prejudicada, ela pode se dirigir a uma delegacia e registrar uma ocorrência por perturbação do sossego alheio, né? Então, o casamento ele persiste enquanto é bom para os dois. A partir do momento que não é bom para os dois, aquele que foi largado, né, que ficou, que se sente prejudicado, ela não pode ficar ligando, incomodando e às vezes faz até ameaças, né? A ameaça é crime. Não deixou de ser crime. A ameaça é crime, artigo 147 do Código Penal. Hoje eu percebo essa tendência em diminuição de conflitos, especialmente quando se trata de crianças. Então, violência doméstica ali, possivelmente, a maioria das vezes tem crianças envolvidas. Então, a Defensoria tem esse trabalho também de buscar diminuir conflitos, resolver situações. A gente teve um caso recente daquela mãe que veio buscar o seu filho que o pai nas férias trouxe e não devolveu. Isso. Então teve todo um trabalho e aí você consegue identificar nos pares, né, nos seus parceiros de trabalho, seja a Polícia Militar, Conselho Tutelar, essa motivação para amenizar conflito? Sim, a gente tem identificado isso. Esse caso específico foi de uma mãe que morava em Ponta Grossa. O pai foi lá, pegou a criança para passar as férias e não devolveu. Então ela entrou na justiça, conseguiu
uma medida liminar de busca e apreensão dessa criança e ela acabou sendo abrigada na casa de amparo, por isso acabaram nos procurando lá na Defensoria Pública. Como ela já tinha sido atendida pela defensora, ele já tinha sido atendido pela defensora da Vara da Infância e Juventude, ela estava desassistida. Então, eu intermediei essa negociação com a ajuda do Conselho Tutelar de Várzea Grande, da Polícia Militar, do próprio Poder Judiciário, que fez várias diligências nesse sentido. E aí o final feliz? Sim, ela pegou a criança e o pai entendeu sem conflito, sem violência, sem agressão. Não precisou a polícia militar invadir a casa do pai para poder pegar essa criança, que seria muito negativo, né? Geraria um trauma para a criança, que não precisava. E falando em resolução de conflito, a ONG Lírios, ela vem nesse sentido, que é uma ONG que assiste mulheres vítimas de violência. Você é uma das fundadoras. A partir de toda a realidade vivenciada, surgiu a Lírios. E como está a Lírios hoje? As mulheres procuram quais os trabalhos oferecidos, qual a assistência oferecida? Então, a Lírios é Liga de Reestruturação das Irmãs Ofendidas no Seu Sentimento, é uma irmandade realmente, surgiu logo depois de uma audiência pública que foi realizada na Câmara de Várzea Grande com o tema Violência contra a Mulher e o Laço Branco. E logo depois dessa audiência, um grupo de mulheres resolveu fundar essa ONG para oferecer apoio psicossocial para as mulheres que sofreram algum tipo de ofensa no seu sentimento. Então, não é só violência doméstica que nós atendemos, é uma violência contra a mulher de uma forma geral. Qualquer ofensa no sentimento da mulher pode ser levada até a ONG e aí fazer um tratamento. Até hoje nós atendemos 19 mulheres, 4 fizeram o tratamento todo e tiveram resultado positivo, tiveram alta. Os profissionais que atuam ali voluntárias, são gratuitamente os serviços. São 3 psicólogas, uma entrou recentemente, começou agora, ela ainda nem tem paciente agendado, está aberto para novas pacientes, novas vagas. E nós oferecemos esse trabalho, fizemos também no ano passado, há 2 anos atrás, um curso de noções básicas de empreendedorismo, fizemos curso de mandala, de bolo, de salgado, foi bem interessante, assim. Até hoje nós recebemos ligações perguntando se vai ter outros cursos, nós tivemos a parceria da OAB naquela ocasião e estamos abertos a novas parcerias para poder realizar e ajudar outras mulheres que precisam. E a Defensora Pública de Mato Grosso, Tânia Regina de Matos, foi a nossa entrevistada de hoje. Até a próxima entrevista.